Vamos agora à entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar dos desafios da educação ainda sob influência da pandemia, Fundeb, desigualdade na aprendizagem no país. Eu converso com o Gabriel Corrêa, que é líder de políticas educacionais do Todos pela Educação. Gabriel, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite para mais essa conversa. Eu que agradeço a sua presença e vamos falar desse desafio, né? A pandemia dando sinais aí de ganhar força novamente, no momento em que as cidades começavam a flexibilizar as escolas. Aqui em São Paulo pretende manter a flexibilização que já aconteceu, mas o atraso fica, né? Atraso, desigualdade, evasão escolar. Qual seria a condição para a gente conseguir reverter essa situação num prazo não muito distante? Denise, isso é muito importante porque os impactos, a ciência já vem mostrando, eles são brutais nas crianças e nos adolescentes, né? Então, o fechamento de escolas que foi necessário, agora vem apresentando sua conta nas crianças e nos adolescentes, em respeito à aprendizagem, no que diz respeito à saúde emocional deles, no que diz respeito até à proteção social, questão nutricional, né? Então, tem vários elementos que apontam que os impactos são muito adversos. Isso tudo precisa entrar na balança quando a gente considera a reabertura das escolas. Vários países estão demonstrando que, em situações mais controladas de pandemia, não aquelas situações onde não há controle algum, é possível fazer um retorno gradual, bem planejado, se as escolas forem bem preparadas para isso, né? Se os protocolos forem seguidos, os profissionais forem bem formados, é possível fazer um retorno quando a situação estiver contornada. Então, olhar para essas duas faces da moeda, os riscos epidemiológicos e os impactos nas crianças e nos adolescentes é fundamental, porque a educação precisa ganhar mais prioridade nessa discussão do que ela vem tendo aqui no país. Agora, voltando, como é que se compensa esse atraso todo, a desigualdade? Porque a gente viu no ensino online que nem todo mundo tinha acesso, não tinha condição. A gente viu todos os candidatos nas eleições prometendo mais tablets, Wi-Fi e tudo mais, só que houve uma demora muito grande para se estruturar alguma forma de as crianças terem primeiro acesso ao ensino virtual e depois retornarem mesmo para as aulas, né? Isso é muito importante porque mesmo em um contexto de retorno, a gente sabe que vai precisar ser um retorno gradual, com muito cuidado. Ou seja, as crianças ainda vão precisar de ensino remoto ao longo de 2021. O poder público, no geral, perdeu tempo ao longo de 2020, então os próximos prefeitos e prefeitas que acabaram de ser eleitos precisam, essa é a prioridade máxima da gestão, planejar o ano de 2021, que precisa dar conta do que não aconteceu em 2020, precisa dar conta do que aconteceu, mas houve déficit de aprendizagem, né? Os alunos não conseguiram aprender e tem todo o ano de 2021 a ser cumprido. O desafio é imenso. Então, a educação precisa receber a prioridade devida na pauta da política pública. Agora, como é que você reverte a evasão? Olha, a evasão dos jovens e dos adolescentes, as pesquisas mostram que ela aumenta muito, tende a aumentar muito, com períodos de fechamento de escolas prolongados, que nem a gente está tendo no Brasil, né? Um dos países com mais tempo de fechamento de escolas do mundo. Isso significa que o poder público, as escolas, os professores precisam ir atrás dos jovens, fazer o que a gente chama na educação de busca ativa. Não vai adiantar simplesmente abrir as matrículas e esperar os jovens, os adolescentes e as famílias matricularem as crianças e os alunos nas escolas. É muito importante buscar, entender quem não voltou, entender quem está distante da escola e ir atrás. Porque se a evasão já era muito alta na educação brasileira, a tendência é que ela aumente muito. A gente não pode deixar esses jovens para trás. Isso é muito importante para a vida deles e, é claro, para o futuro do nosso país. Então é um trabalho de ir atrás mesmo, é telefonar e buscar, ir até a residência e ver por que você não está retornando. Essas são estratégias que já funcionavam para reduzir a evasão antes da pandemia e são muito importantes nesse momento. As escolas, quando fecharam, né, muitas se deram conta que sequer tinham o telefone dos alunos ou das famílias dos alunos. Tiveram praticamente todo o ano de 2020 para restabelecer esse contato. Entender quais são os alunos que não estão cumprindo as atividades remotas, quais são os alunos que não se matricularam para o ano de 2021, é muito importante. Ligar, manter esse contato, esse vínculo com a escola é muito importante. Além das questões de aprendizagem, essa questão do vínculo com a escola é muito importante de ser restabelecido no ano de 2021. Agora, Gabriel, o que os pais podem fazer? Claro que foi uma dor de cabeça enorme ter o ensino online, os pais participando, muitas vezes não podiam porque também estavam com trabalho remoto e muitos não tinham capacidade mesmo que não estavam acompanhando, esqueceram a matéria, não sabem mais. Agora, para fazer com que a criança volte a se interessar, que o adolescente volte a gostar de ir para a escola, qual que é o trabalho dos pais?
tanto as famílias quanto os profissionais de educação têm um trabalho muito importante agora de mostrar para a criança a importância de voltar para a escola, né, quando o retorno for feito de forma segura, e engajá-la nesse ensino, né, mostrar que é importante, esse acolhimento é fundamental. Não adianta a gente achar que de uma hora para outra vamos continuar, vamos voltar a ensinar matemática, português, tudo como era antes. É preciso um acolhimento nesse começo. Foi muito tempo de escola fechada, Denise. Esse acolhimento emocional, esse cuidado com as crianças, com os adolescentes no retorno é muito importante. Isso deve partir sim dos professores, mas também a família tem um papel fundamental para que isso aconteça da melhor forma. Porque se o adulto sente falta de colegas, da companhia, da proximidade, as crianças também sentem muito mais uma ruptura, né, em amizades, em grupos que começam a se formar, né? Os pediatras já estão indicando, né, e mostrando como que esse fechamento tem impactado a saúde mental, com mais estresse, mais angústia, alguns casos de depressão. Então, sim, é muito importante cuidar disso. Esse retorno, quando ele acontecer, precisa olhar para o acolhimento emocional, precisa cuidar da evasão, como a gente vinha conversando, e aí tem toda, claro, a parte pedagógica. As perdas de aprendizagem são imensas com um fechamento tão prolongado. É preciso que o ano de 2021 dê conta de todos esses prejuízos de aprendizagem, de desenvolvimento mesmo das crianças, que o ano de 2020, infelizmente, trouxe. Agora, antigamente, quando os pais tinham uma mobilização, se sentiam mais responsáveis pelo comportamento aí dos filhos, se colocava reforço escolar em casa. Era uma coisa muito comum. Você acha que hoje, quem tiver condição também deve fazer isso? Acho que as famílias com mais condição já, inclusive, estão fazendo. E sim, é importante fazer, porque, novamente, as lacunas de aprendizagem que já eram grandes vão aumentar. Agora, há muitas famílias, a maioria das famílias brasileiras não tem condições de oferecer isso nos seus domicílios, né? Então, isso é muito importante que o poder público também ofereça nas escolas públicas. O ano de 2021 vai ser um ano de recuperação de aprendizagem perdida, então ter bons programas de reforço, ter bons programas de recuperação ao longo do ano de 2021 é muito importante. Não dá para o poder público fingir que nada aconteceu e continuar o currículo, né, que a gente chama, de onde parou. É importante que esses programas de reforço e de recuperação sejam muito bem pensados e estabelecidos. Agora, Gabriel, Fundeb pode ajudar nesse processo todo de reestruturação, porque se imaginava um reforço para melhorar a qualidade do ensino, não é? Que era mais dinheiro, toda a estratégia de utilização dos recursos. Agora, como é que seria canalizado? Denise, o Fundeb ele é o principal mecanismo de financiamento da educação básica e redistribui recursos da educação entre os municípios brasileiros, né? Então, sem o Fundeb, muitos municípios não têm nenhuma condição de fazer uma oferta educacional de qualidade. Por isso é urgente que o Congresso Nacional aprove a lei de regulamentação do Fundeb. A PEC já foi aprovada, virou uma emenda constitucional, agora a lei de regulamentação ainda não. Estamos chegando no fim do ano e isso é urgente. Por quê? Para garantir que os municípios mais pobres tenham a mínima condição de oferecer todas essas condições de reforço, de planejamento, inclusive para um retorno gradual das aulas e atividades presenciais quando ele puder acontecer. Então, o Fundeb é muito importante e é a pauta prioritária e urgente que a gente ainda tem no ano de 2020. Agora, Gabriel, qual pode ser o papel do Ministério da Educação, né? Porque a gente vê os governos e prefeituras definindo a estratégia de retorno às aulas, discutindo isso. O Ministério esteve muito ausente, até porque tivemos troca de ministro, e nesta semana ele determinou que as universidades voltassem no começo do ano, depois voltou atrás porque a reação foi péssima, né? A gente nem entende o porquê de uma reação tão rápida assim, porque, em princípio, universidades são adultos, né, que poderiam ter até condição de ter mais responsabilidade. Mas qual é que você vê o papel do Ministério em relação a isso tudo? O MEC poderia ter tido um papel importante, mas não teve. Houve uma ausência de coordenação, inclusive voluntária e proposital. O próprio ministro indicou que isso é problema dos estados e dos municípios. Ou seja, o MEC abdicou de sua função redistributiva, supletiva e de coordenação nacional, em que podia oferecer, desde o começo da pandemia, mais condições para estados e municípios e, mais do que isso, diretrizes, orientações. Acaba que cada município, cada estado está dando uma resposta diferente, o que significa aumento da desigualdade entre municípios e entre estados, que já era muito alta e, infelizmente,
tudo indica que essa desigualdade vai só aumentar, muito por conta dessa descoordenação, dessa ausência do MEC num momento tão importante para a educação básica. Inclusive poderia ter dado suporte financeiro para se distribuir os equipamentos necessários, né? Que foi uma das grandes dificuldades dos alunos. Muitos não tinham um celular bom em casa, não tinham computador, não tinha condição de acompanhar a aula. Exatamente. Então, um dos papéis do Ministério da Educação no Brasil, para a educação básica, é dar apoio técnico e financeiro para estados e municípios. Então, o financeiro é isso, poderia ajudar com recursos do governo federal, num momento, inclusive, com queda de arrecadação, que os municípios ficaram com menos dinheiro. Mas também o apoio técnico, Denise, isso eu reforço muito. Faltou orientação, faltou coordenação, faltou o ministro chamar os secretários de educação e dialogar mais, entender os desafios das redes de ensino e apresentar propostas e orientações para eles desde março, e isso continua até agora. Porque entrou numa situação também de conflito político, como tudo relacionado à pandemia, né? Os estados quiseram fechar, então é problema de vocês. Foi meio que delegada a responsabilidade, né? A estratégia negacionista, ou até a falta de estratégia do governo federal no combate à pandemia como um todo, se transborda na educação. Então, ao falar que é problema dos estados, é problema dos municípios, o Ministério da Educação imediatamente está falando, olha, eu não vou me envolver nisso. Então, faz políticas muito pontuais que não estão ajudando estados e municípios no combate da pandemia. Por isso que a gente reforça muito no Todos pela Educação. A gente precisa olhar para os impactos brutais que o fechamento de escolas, que foi necessário, está tendo nas crianças e nos adolescentes, para repensar o como retornar essas aulas com segurança. Isso é muito importante para dar conta da gente superar logo, o quanto antes, os efeitos negativos da pandemia nos alunos. E em meio à pandemia eles tiveram aquela ideia de separar aquelas crianças que têm algum tipo de deficiência, né, ou mesmo superdotadas, colocá-las todas juntas, deixando de lado a questão da inclusão. Essa é uma bandeira muito forte para Todos pela Educação, e o MEC mais uma vez foi contra o que as evidências científicas vêm mostrando, o que os secretários e secretárias de educação vêm inclusive conduzindo nas redes de ensino do Brasil. Então, o decreto do Ministério da Educação vai contra o que o setor defende, vai contra o que os especialistas em educação inclusiva defendem, e é mais uma atrapalhada do Ministério da Educação e com uma política pública que vai contra as evidências científicas. Eles colocaram como se fosse responsabilidade dos pais. Olha, se você prefere isso e dá essa opção, e no momento em que se deveria cuidar de muito mais coisa, né? Exatamente. A gente tem... não é hora de mexer em o que já está andando, o que já está funcionando. O grande desafio da educação hoje é a questão da pandemia, de todos os setores da sociedade em todo o mundo. E o MEC não consegue focar no que mais importa, que é ajudar estados e municípios a enfrentar os desafios do ensino remoto e a planejar, onde é possível, retornos graduais às atividades presenciais com segurança para os alunos, para os professores, para todos da comunidade. Bom, a gente vê uma tentativa de recuperação geral, de se recompor as perdas. Agora, quem estava mudando de estágio, esse vai sofrer as consequências. Por exemplo, indo para uma faculdade, tentando prestar vestibular, se preparando antes, não conseguiu ter esse suporte, né? Esse é um prejuízo muito grande. Os alunos que estavam em fins de ciclo, né, que a gente chama, fechando os anos iniciais do ensino fundamental ou os anos finais ali no 9º ano, especialmente no ensino médio. E aí alguns estados implementaram uma política pública interessante, que é o 4º ano do ensino médio. São Paulo aqui, por exemplo, abriu vagas para um 4º ano do ensino médio. O aluno que está concluindo o 3º ano e sentiu que não teve o preparo adequado para seguir para o seu próximo passo, pode se matricular e fazer mais um ano de ensino médio para ter as habilidades, ter as competências adequadas e aí seguir, fazer o Enem, seguir sua vida profissional ou acadêmica. Mas aí formaliza que perdeu um ano mesmo. Infelizmente esse aluno fica atrasado, né? Então não tem saída fácil. O contexto é muito desafiador, é um cenário muito inédito, então, de fato, as perdas são grandes e os estados e municípios precisam atacar esses diferentes problemas inéditos para todo mundo. Perfeito, eu conversei com o Gabriel Corrêa, que é líder de políticas educacionais do Todos pela Educação. Gabriel, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado, Denise. Boa noite para você também. Agora com vocês.